Bom dia! O vídeo de hoje vai ser muito interessante porque em 30 de junho e por 12 dias até julho de 1980, o Papa São João Paulo II foi o primeiro Papa a visitar o então maior país católico do mundo, o Brasil. O Papa beijou o solo brasileiro, primeiro na cidade de Brasília, capital federal, reuniu multidões, atraiu multidões por onde passou, visitou várias cidades aqui do Brasil, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Aparecida do Norte, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Teresina e aqui em Fortaleza. Essa visita foi muito importante, ele pernoitou na capital cearense aqui em 1980, em julho de 1980. Aí a gente vê algumas cenas de Brasília, o Papa se encontrou com muitas autoridades por onde passou. Nessa cena, no Palácio do Planalto, o Papa está se encontrando com o então presidente da República à época, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, o último dos presidentes ou ditadores da ditadura militar do Brasil, ou da Revolução Militar do Brasil, o regime militar que perdurou de 1964 a 1985. E aí a gente vê a visita de Aparecida, onde ele celebrou também algumas missas junto à Basílica. Mas hoje a gente vai focar mais no vídeo aqui, na visita do Papa aqui em Fortaleza, que se iniciou no dia 9 de julho de 1980, às pontualmente 9h42 da manhã daquele dia. O polonês, o Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, tornou-se o primeiro e único Papa até hoje a visitar a cidade de Fortaleza, beijando o solo do antigo aeroporto Pinto Martins, sendo recebido por várias autoridades aqui em Fortaleza. Então o vídeo vai ser muito interessante, espero que vocês gostem e espero que vocês consigam relembrar, quem estava vivo, quem se lembra, né, dessa visita do Papa, dessa noite, há pouco mais de 2 dias, quase 2 dias que o Papa ficou aqui em Fortaleza, nos dias 9 e 10 de julho de 1980, há quase 45 anos. Então vamos ver, vai ser bem legal. Vamos lá! Então, pontualmente às 9h42, o avião da Força Aérea que trazia o Papa, o polonês Karol Wojtyła, o Papa São João Paulo II, ele pousou aqui na pista do antigo aeroporto Pinto Martins, beijou o solo e ele se encontrou com algumas autoridades. Foi recebido pelo cardeal Dom Aloysio Loscheider, pelo governador Vigílio Távora e pela primeira-dama Luísa Távora. Ele permaneceu por 30 horas aqui em Fortaleza e com certeza foram as 30 horas mais importantes da história do catolicismo aqui no Ceará. Foi o primeiro e único Papa que visitou o Ceará. Fortaleza foi a penúltima cidade pela qual passou o Papa São João Paulo II na visita que ele fez ao Brasil entre os dias 30 de junho e 11 de julho de 1980. Ele foi o primeiro e único Papa que visitou aqui a nossa cidade e a gente vê as icônicas serras de Fortaleza, as serras que a gente consegue visualizar, a Serra de Maranguape, Serra de Pacatuba e Serra da Taquara, e as milhares de pessoas que foram às ruas de várias cidades do Brasil para encontrar o Papa São João Paulo II. Então logo ele desembarcou no dia 9 de julho de 1980, o Papa foi recepcionado por essas autoridades. Havia também o comandante da base aérea, o coronel Dilson Lira Castelo Branco, secretário da Casa Civil do governo, Cláudio Santos, Dom Aloysio Loscheider, governador Vigílio Távora e a dona Luísa Távora. Então o primeiro contato com o povo cearense foi da comitiva que partiu em comboio do portão da base aérea, ali na Borges de Melo, percorrendo a BR-116 por mais ou menos 10 quilômetros em direção ao Castelão e passando pelo quarto anel viário na época, que é chamado de Avenida Paranjana, ou de Avenida Dedéu Brasil, ou de Avenida Silas Monguba. Não sei mais como chama hoje, né, porque mudam tantos nomes. Então, no Castelão, o evento estava marcado para as 10 horas da manhã, mas começou às 11. O Papa foi recebido por uma multidão de pessoas, havia mais de 120 mil pessoas, alguns estimam entre 125 mil pessoas. Até então o maior público tinha sido um jogo Brasil e Uruguai com 118 mil pessoas, então até hoje é o maior público da história do Castelão, a visita do Papa. E o Papa assistiu dentro do estádio a várias homenagens, a danças típicas, a uma saudação por Dom Aloysio Loscheider, a uma cantoria do então cantor de forró muito conhecido Luiz Gonzaga, que ele deveria cantar apenas o baião Obrigado João Paulo II, mas também emendou com a canção Asa Branca. Então foram momentos de muita alegria no Castelão,
com mais de 120 mil pessoas e muitos bispos, muitos cardeais presentes aqui em Fortaleza nessa festa, nessa verdadeira festa do catolicismo cearense. Então vou deixar aí vocês com algumas dessas imagens e depois a gente vai ver os outros percursos do Papa São João Paulo II aqui em Fortaleza. Eu imagino, isso aí era 11 horas da manhã, então com essas roupas, né, que os religiosos têm, imagina o calor que não estava fazendo nessa época, em pleno julho, 9 de julho de 1980. Então vamos ver aí como foi essa recepção no Castelão, nessa manhã do dia 9 de julho, que foi mais ou menos das 11 até meio-dia, nessa festa que houve aí no Castelão, dentro do Castelão, para o Papa São João Paulo II. Interessante a gente ver as torres de iluminação do Castelão ainda antigo, né? O Castelão não tinha a coberta que tem hoje, né? Era o Castelão de 1980. Lembrando que o Estádio Castelão é de 1974, ou seja, só 6 anos após a sua inauguração, o Castelão foi utilizado e foi lotado, a lotação maior da história do Castelão até hoje, a visita do Papa São João Paulo II aqui em Fortaleza. Então, bandeiras de vários estados, a gente vê aí a bandeira da Paraíba, tinha bandeiras do Piauí também, vários nordestinos vieram aqui para Fortaleza para acompanhar essas 30 horas que o Papa São João Paulo II passou aqui em Fortaleza. Então vamos ver algumas dessas imagens, aí algumas homenagens de alguns sertanejos, né? Então foi muito interessante, Dom Aloysio Lochade estava presente também. Então, muito interessante essas imagens do Arquivo Nacional de 1980, de julho de 1980. Vamos ficar com algumas imagens aí. O Papa abraçou algumas crianças, algumas pessoas passaram mal também, algumas crianças também passaram mal, foram retiradas do estádio, mas o clima em geral foi de alegria, uma revoada de pombas representando a paz, várias pombas foram soltas também no Estádio Castelão, então foi muito interessante essa recepção ao Papa João Paulo II, o santo da Igreja Católica, aqui em Fortaleza em 1980. A gente vê algumas imagens aí, a recepção dos nordestinos com danças típicas. O Papa também falou aos presentes, agradeceu essa recepção aos presentes. Isso imagina, era meio-dia mais ou menos, né? Então, imagina o calor que não estava fazendo aí no Estádio Castelão. Havia muitos religiosos também e foi muito interessante essa primeira parte da visita aqui, tão logo chegou em Fortaleza o Papa São João Paulo II. Aí vários romeiros, várias pessoas que vieram acompanhar essa visita, aí aproveitando a sombra, né, aproveitando também esses guarda-sóis que a gente chama aqui, né, guarda-chuvas ou guarda-sóis. O Papa, ao final, abençoou todos os presentes no Estádio Castelão e, ao meio-dia, a comitiva com o Papa saiu do Estádio Castelão. Naquela época, é interessante, vocês vão ver, não existia o Papa móvel. O Papa, né, não tinha sofrido o atentado que ele sofreu, atentado a tiros lá no próprio Vaticano, e aí depois desse atentado ele sempre utilizou um Papa móvel que era blindado. Nessa época ele utilizava um carro que era quase aberto, um carro aberto em que possibilitava esse contato mais próximo com os fiéis, com as pessoas que estavam nas ruas. Então o Papa abençoou os presentes e aí ao meio-dia ele deixou o Castelão pela Avenida Paranjana e foi até a residência arquiepiscopal aqui de Fortaleza, foi pela José Bastos, seguiu pela Avenida Carapinima, a Rua Carapinima, até a Tristão Gonçalves, acessou a Duque de Caxias, seguiu pela Dom Manuel, com destino a essa residência lá no Seminário da Prainha, e a chegada lá foi às 13h05, você vê a multidão de pessoas que estava na rua acompanhando essa comitiva do Papa, o Papa nesse carro quase que aberto, né? Só tinha proteção contra o sol, mas era um carro muito aberto, e aí a gente vê as casas da época, as milhares de pessoas que estavam nas ruas e a comitiva do Papa chegando aí muito provavelmente pela Avenida Dom Manuel até a chegada no Seminário da Prainha. Essa chegada foi mais ou menos às 13h05, 1h05, a gente vê o Seminário da Prainha no lado esquerdo, a residência arquiepiscopal, e eu vou até comparar colocando umas fotos dessa época aí, de 1980, e a foto atual de 2025. Então o Papa chegando no
no veículo, né, que tinha sido colocado para ele, o Papa Móvel da época, que não era blindado, era todo aberto, né? E aí o Papa fazia essa saudação aos milhares de fiéis, aos policiais que estavam nas ruas também, fazendo esse cordão de isolamento, até que o Papa pudesse descer para almoçar e descansar aí na residência episcopal, aí no Seminário da Prainha, em 9 de julho de 1980, ou seja, há 45 anos. A gente vê essas imagens, né? São verdadeiras cápsulas do tempo, que eu sempre gosto de dizer, e a gente vê as milhares de pessoas que estavam na rua. Aí é quase esquina com a Monsenhor Tabosa. A gente vai ver, tem um posto, até hoje esse posto existe, né, da Shell. Essas casas aí da esquina não existem mais, ó, tá aí o posto da Shell, a gente vê, as casas da esquina não existem mais, foram demolidas, né, um terreno, mas as pessoas sobre as árvores, tá aí essa esquina, aí em 2025 agora, e foi a mesma esquina em que o Papa chegou em 1980. Aí ele descansou e depois voltou às 15 horas mais ou menos para o Castelão. Foi numa velocidade de 60 a 80 km por hora num carro fechado, e às 16 horas houve a cerimônia de abertura do 10º Congresso Eucarístico Nacional na parte externa do Castelão. Nessa missa que houve na parte externa do Castelão, estima-se que foram mais ou menos 1.200.000 pessoas que estavam presentes, ou seja, foi a maior missa até hoje realizada aqui no estado do Ceará. Aliás, o maior encontro religioso até hoje aqui da história do estado do Ceará. Então, mais de 1.200.000 pessoas estavam presentes na área externa do Castelão, em que foi montado um altar e que foi celebrada a missa pelo Papa São João Paulo II, aí na parte externa do Castelão. Essa missa começou à tarde, mais ou menos às 4 horas, e durou até mais ou menos às 8 horas da noite. Então foi uma missa muito longa, né, com muitas homenagens também, com muitas passagens interessantes, e que o Papa concelebrou essa missa junto com o arcebispo de Fortaleza, então Dom Aloysio Loscheider, essa missa com mais de 1.200.000 pessoas. E a gente vê, ó, como era a área do Castelão, aquele bairro lá, né, o Mata Galinhas, você vê que era um carnaubal, estava até mais verde, né? Então foi uma missa muito completa, uma missa muito longa, e muito interessante a gente ver essas imagens de julho, isso ainda no dia 9 de julho de 1980. As pessoas, ó, sentadas, né? E você vê que o gramado estava verde. Vieram fiéis de praticamente todo o estado do Ceará e de alguns estados vizinhos aqui do Nordeste do Brasil para acompanhar esse encontro eucarístico aqui em Fortaleza. Você vê essas imagens, né, muito interessantes dessa visita e dessa missa campal que houve na área externa do Estádio Castelão em 9 de julho de 1980. Você vê, ó, como era a vegetação, as carnaúbas que havia na época. Hoje isso tudo tá cheio de casas, né, tá mais urbanizado, mas a gente vê em 1980, 45 anos, como é que era. Então aí vários religiosos também, né, nessa missa que houve. Então muito interessante essas imagens de julho de 1980. Vou deixar aí com as imagens para que a gente possa acompanhar um pouco. A gente vê, né, pessoas com binóculos, aguardando essa missa, né? Foi uma missa que deve ter sido muito bonita porque pegou o pôr do sol, né? Todo o pôr do sol ali naquela área externa do Estádio Castelão. Isso deve ter sido muito legal. O altar foi feito com as cores do Vaticano, ou seja, com branco e amarelo, e com decorações que lembravam jangadas cearenses, as jangadas típicas aqui do litoral do Ceará, dos jangadeiros, esses homens fortes e bravos que enfrentam o mar, né? Havia uma cruz também feita de metal, e aí a gente vê os carros da época também. Pessoas acamparam, né, com barracas de camping mesmo nas cercanias do Castelão para aguardar essa missa. Então foi um evento muito interessante. Foi decretado feriado no dia 9 e no dia 10 de julho de 1980 aqui em Fortaleza, um feriado municipal e um feriado estadual pelo governador Virgílio Távora, ou seja, em todo o estado as pessoas que queriam se deslocar era feriado, então as pessoas puderam vir aqui para ver a visita, até hoje a única visita de um Papa aqui no solo cearense, aqui na capital Fortaleza. Você vê as pessoas apinhadas, né, tentando espaço para ver o Papa, os vários religiosos que estavam aqui presentes também.
para o encontro eucarístico nacional. E aí a multidão de mais de 1.200.000 pessoas que estava presente aqui no Castelão, a multidão. Essas imagens são interessantes, eu não coloquei corte nenhum para a gente ver, são do Arquivo Nacional, e para a gente ver como foi essa visita mesmo aqui em Fortaleza, né? Todos os detalhes que as câmeras do Arquivo Nacional e as câmeras de outras pessoas pegaram também e que pararam no arquivo do próprio Arquivo Nacional. Algumas pessoas passaram mal, infelizmente, houve alguns óbitos, infelizmente, né? Aqui em Fortaleza, mas ao final o Papa entregou a comunhão para alguns dos fiéis presentes e foi uma celebração muito emocionante no dia 9 de julho de 1980. E foi uma celebração que terminou às 8 horas da noite, pontualmente às 19h54, em que o Papa acabou retornando ao seminário da Prainha para pernoitar, para passar a noite. Então, às 20 horas mais ou menos, o Papa saiu do Castelão e voltou para o seminário da Prainha, aí já num carro fechado. Às 21h30 ele jantou com os bispos que estavam presentes e dormiu no seminário da Prainha, ou seja, pernoitou naquela região, dormiu aqui em Fortaleza, ou seja, um Papa, um santo, já dormiu aqui na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. No outro dia, às 8h30, ele foi num ônibus, no carro fechado, para o Centro de Convenções, o então Centro de Convenções, passando pelas avenidas Monsenhor Tabosa, Antônio Justa, Estados Unidos, na época chamava, Antônio Salles, Engenheiro Santana Júnior, Raimundo Sela e Antônio Jucá. Às 9h20 teve encontro com os bispos lá no auditório do Centro de Convenções. Então a gente vê aí ainda, hoje a Washington Soares, a CE 040, e vê o antigo Centro de Convenções que havia. Aí a gente vê essa mesma avenida em 1980, você vê que havia muitas áreas vazias, né? Aí muito próximo à Unifor. Então o Papa chegou nesse ônibus e foi para o encontro com os bispos no auditório do Centro de Convenções aqui. Às 9h20 esse encontro começou. Aí a gente vê aí a fachada do antigo Centro de Convenções. Esse Centro de Convenções ele foi demolido e vai ser um centro cultural da Unifor, né? Então aí no auditório do então Centro de Convenções, onde houve esse encontro com os bispos aqui de Fortaleza. Aí às 12h15 ele voltou para o seminário da Prainha e às 13 horas foi para o aeroporto via Avenida Guanhambi, participou de uma breve cerimônia de despedida e voltou para as próximas cidades que ele iria visitar aqui no Brasil. Se não me engano, ele foi para Recife. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, divulga para os amigos. E é isso, 45 anos da visita do Papa São João Paulo II aqui em Fortaleza, a primeira e única visita de um Papa aqui no estado do Ceará. Muito interessante. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!